Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vanessa, vou me apresentar primeiro, para vocês. Sou da comunidade Videira, sou esposa do pastor Cláudio Nogueira, mãe de Monique e Bianca, tenho um monte de netos já, 4. E estou aqui hoje, para um desafio para mim, com essas meninas, essas mulheres incríveis, essas mães que hoje pela manhã vão falar um pouco do que é a maternidade para elas, tudo que elas têm vivido como mãe. E aí eu vou deixar para cada uma se apresentar. Eu sou Ana Alice, sou casada com Murilo, sou mãe de Henrique, de 13 anos, e Helena, de 8 anos. Muito feliz em estar fazendo parte aqui hoje desse bate-papo com vocês. Bom dia, meninas. Eu sou Camila, sou filha dessa comunidade linda, casei aqui, cresci, conheci meu esposo e aqui construímos, nossa família. Hoje eu sou mãe integral, nasci para isso, esse é o meu propósito. E sou mãe de Theo, de 6 anos, e de Rafa, que já vai fazer 2. Lindos! Bom dia, eu já quero chorar. Não! Meu nome é Yasmin, eu sou esposa de Siloé, mãe de 3, de Heitor, de Olívia e de Sangue Tá no Céu. E é uma honra que estar do lado dessas 3 moças lindas, moças que eu admiro, umas que eu cresci juntas, hoje outras que eu vi, o crescimento, o passo, a caminhada e vim aqui para aprender com vocês. A gente também. Bom, esqueci de falar, parte importantíssima, Papo do Alto, nosso podcast. Então, assim, meninas, uma curiosidade minha, eu queria, assim, saber de vocês, todas vocês já eram convertidas quando viraram mães? Sim. Sim. Eu não. Ana não. Não. Conte aí, Ana. Eu tive meu primeiro filho, e não conheci o evangelho, Eu cresci num lar católico. E aí tive Henrique, dava uma criação Henrique que eu achava que seria uma criação adequada, para a maneira com que eu vivia, sem conhecer a Cristo. E aí já tive Helena, também não conhecia Cristo quando eu tive Helena, e comecei a frequentar uma igreja quando a Helena estava com 6 meses. Então a Helena foi criada dentro de fazendo parte, já de um lar cristão, que eu pude ver que a diferença é imensa, porque quando eu tive Henrique, eu tive muito para satisfazer a minha vontade, o meu desejo de, quando você é pequenininha, você tem um desejo de construir uma família, de ter filhos, então eu gosto muito de criança, então cresci com esse desejo de ser mãe, para satisfazer o meu desejo. Eu cresci num lar de 4 filhos, minha mãe teve 4 meninas, então já tinha sobrinhos, cuidava dos meus sobrinhos, então era mais para a realização mesmo do meu desejo pessoal. E depois de Cristo eu vi que a maternidade é totalmente diferente, do que eu vivia antes, É algo mesmo que é uma função, que o Senhor nos dá, que hoje eu digo que eu exerço o meu melhor papel hoje, O meu melhor propósito no mundo hoje é ser mãe, A maternidade segundo o coração de Deus, Então, é algo totalmente diferente. Então, Camila e Yasmin já... Eu nunca tive sonho de ser mãe, não. Tipo assim, quando eu crescer, vou trabalhar nisso, casar, nunca foi meu sonho. Meu sonho era casar, ponto. Sim, casar, o meu era ter filho. Eu entendi que os filhos faziam parte do casamento, se fosse da vontade de Deus, Se 1, 2, 3, nenhum ou muitos. Mas nunca foi meu sonho. Mas, apesar de não ser meu sonho, eu compreendia quando a minha amiga falava, meu sonho é ser mãe, como se fosse assim, filhos fossem Tudo. Um checklist, Fosse um desejo. Então, se eu tenho vontade de ter filho, eu vou realizar como se fosse um sonho como qualquer outro, Então, eu tinha isso na minha mente. Então, se aparecesse o sonho de ser mãe, pronto, eu ia realizar naquela idade, naquelas circunstâncias. Já no meu caso, foi o contrário. Eu sempre sonhei em ser mãe, mas de uma forma independente. O casamento não era um sonho, E no Senhor eu fui entendendo o propósito da família, de cada papel. Só que eu também nunca me imaginei
na idade que eu estou, já ter 2 filhos. Eu pensei que só, tipo assim, 35 em diante eu ia pensar nisso, que eu ia fazer minha carreira, ia ganhar dinheiro, ser profissional. Mas realmente Jesus mudou. E graças a Deus que Ele entrou na minha vida e hoje eu posso usufruir, né, da bondade dele. Então, cada um de vocês tiveram parecidos, né? Os sonhos. Mentalidade Queria casar, né? Trabalhar, ser Sim. independente. Sim. Né? Ninguém foi criado assim para o lar, para ser Não, mãe. de jeito né? não. A misericórdia, se minha mãe, você me falasse isso pra minha mãe por Morria. ter sido assim, né? Eu cresci Eu também. fui criada pra me formar e ser independente e não depender financeiramente de Sim. ninguém. Eu cresci dessa mesma forma, né? Com esse pensamento de crescer, fazer uma faculdade, né? Trabalhar e Ser não depender. independente. Totalmente independente. Independente. E como foi assim para vocês? Quando vocês perceberam que isso não era vontade de Deus. Né? Crescer, ser independente, só casar. Isso, na verdade, era uma mentalidade que vocês trouxeram pela criação. Eu também, né? Falando vocês, Sim. mas eu também. Então, era muito natural esse. Quem não tem, né, não cresceu num lar cristão, não tem esse princípio, né? Não foi formado com esse valor do que é realmente um casamento, né? Uma vida que agrade a Deus. Né? E como foi assim para vocês perceber que tudo aquilo que vocês foram criadas para ser, né? A mentalidade. O que foi que aconteceu na hora que vocês perceberam, meu Deus, tudo que eu fui criada para ser não é nada daquilo que Deus preparou para mim? Quando eu me converti, aí conheci o meu meu marido, né, dentro da igreja. Fiz curso de noivo, parece que Mudou totalmente. mudou. Isso, assim, pelo menos a minha experiência não foi sacrifício. Eu sei que muitas mulheres têm que descortinar muitas coisas, mas eu fiz o curso de noivos, entendi aquilo. O seu processo foi muito bem elaborado. Isso, antes, eu né? acho que foi tão bem formado pelos Sim. meus pastores, para minha caminhada. Eu fiz curso de noivos, aquela primeira aula sobre o que é o amor. Ah. Quando você entende que o amor Eu fui para desistir. é naquela pra aula. fora e não pra dentro, então não é que é fácil ser mãe, mas assim, você entende que o processo natural é se doar. Sim. Então, se o processo natural, quando chegou a minha vez de ser mãe, era eu me desvencilhar de certas coisas, naquele momento, poderia até acontecer futuramente, né? Mas naquele momento era pronto, era doar, era esquecer, era colocar pro lado, né, o sonho. Pronto, não tem problema, eu vou. Mas às vezes, né, quando você vê uma amiga que formou com você, que cresceu com você. Tá em outra, Ontem mesmo minha amiga, ela estava em Belo Horizonte fazendo um 10º curso, fazendo mentoria, botando pocano, pode falar isso, botando pocano? Pode. Pode. E eu em casa, cheguei da igreja, tava escutando comida e Quase sabe, ganhou a dinâmica, quase, por pouco. né? E qual o sentimento que vem no seu coração? De verdade, Sim. eu não trocaria a minha vida pela vida dela. Eu conheço a vida dela, eu sei Ela pode as estar coisas até pela qual assistindo, ela né? passa. E imagino, né, quando você pensa, vê alguém, você imagina a realidade. Quando você pensa na realidade dela, peraí, eu não troco nem por um minuto com a vida que eu tenho, Sim. com o que Deus me deu, com o marido que eu tenho, com os filhos criados da forma como eu tenho tentado conduzir. Não trocaria. Eu lembro que uma vez eu e a Emília fizemos um curso juntos com uma pessoa e essa pessoa estava passando por um burnout. Ela contou a história de que ela precisou parar de trabalhar. E ela estava fazendo as contas de quantos meses ela ia parar de trabalhar e o que ela teria que repor ao marido pelo tempo que ele ia sustentar ela. Quer dizer, na minha visão de mundo, isso é inconcebível. Inadmissível, né? A Inadmissível. gente não consegue nem Sim. imaginar. Porque o papel do meu marido é prover e eu é sustentar tudo aquilo no meu lar enquanto ele está nos provendo. Então, não trocaria. Tipo Então, para assim, você foi tranquilo, né? embora passe, poxa, queria estar fazendo esse curso. Poxa, a Sim, minha clínica normal. poderia estar maior. E várias vezes eu escuto de alguém que trabalha comigo, né? Um colaborador. Quer ser meu sócio? Não, eu boto isso aqui com tu, eu boto isso aqui em casa, não sei aonde. Se a gente fizer... Eu não tenho tempo para isso, sabe?
Não é isso. Não é isso. Não é o seu agora. propósito no Esse momento, hoje, né? seu Pode propósito. ser. Mais pra Daqui a frente. 2, 3 anos, Sim. 5 anos. Agora, esse não é o principal. E- Tem as outras coisas que vão circulando ao redor daquilo que é o meu papel principal. Perfeito. Eu também, quando eu tive que abrir mão, né, da minha vida profissional, de reconstruir isso na minha mente, né, diante, assim, de princípios diferentes do que eu cresci, né, de princípios baseados na palavra mesmo, né, foi algo bem difícil, porque eu tinha me formado e tinha conquistado já um emprego que todo assistente social deseja, né, assim, implantar um serviço social em um local, né, que era o local que eu desejava, que era o local na área de saúde, né, que era o meu desejo. Então eu já tinha 10 anos de clínica, praticamente, tinha implantado o serviço social, já estava com a carreira já estabilizada, né, com pós-graduação, com essas questões todas. Quando eu abri mão, depois de entender, né, que o propósito do Senhor na minha vida não era aquilo, e sim era dar continuidade, né, à minha maternidade, o meu papel principal, que era ser mãe. E aí depois que eu entendi isso, foi um longo processo, né? Sim. De discipulado, um longo processo assim de aprendizado com as mães em que eu convivia, né? Meu esposo também trabalhava muito comigo nessa parte assim de dizer, deixa eu sair para trabalhar, deixa eu arcar com essa parte, você arca com as crianças. Imagine 2 pessoas fora de casa na criação dos filhos, né? Que eu fui entender isso, que o Senhor foi me mostrando mesmo diante da palavra. Isso mudou, eu virei uma chave na minha vida, né? E hoje eu sou grata ao Senhor por isso. Por eu ter virado a chave, por eu ter entendido que o propósito do Senhor na minha vida era esse, da maternidade. E hoje eu colho os frutos disso na minha casa, né? Com o filho já entrando na adolescência, né? Uma menina, adolescente, já com 13 anos praticamente. Isso, adolescente. E uma menina também, que eu tive que ser um pouco mais firme, mais forte com ela, até por causa do temperamento, né? Por ser menina, né? Por várias questões, eu tive que ser mais firme. Então, se eu não tivesse em casa, não tivesse aberto mão, né, da minha carreira, que eu achava que era algo principal na minha vida, isso nada disso estava fazendo valer, né? Eu estava podendo colher os frutos que eu colho hoje. No meu caso, foi um pouquinho diferente. Por quê? Eu costumo dizer que em várias fases da minha vida, o conhecimento liberta. Eu fui muito amada na minha infância. Tenho muitas memórias de amor, mas eu fui criada com pais separados. Então, eu não tinha uma visão clara do papel da família, né? Então, eu cresci querendo ser mãe, porque eu tenho uma mãe maravilhosa, mas eu não tinha a cabeça de um esposo, né? Aquilo tudo bonitinho. E sou filha única só de mãe também. Então, não tive a oportunidade de vivenciar o que é ter irmão. E aí, entrei na igreja. Entrei na igreja adolescente. Entrando na adolescência, 13, 14 anos. E, gente, eu descobri outro mundo. E aí, junto com a literatura e junto com os exemplos, os meus olhos foram mudando toda a perspectiva, inclusive de sonhar. Então, assim, eu fui criada para algo porque era o que tinha de melhor para os meus pais, né, me ensinarem. Mas eu fui vendo qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que era uma família. Então eu comecei a conviver com muitas famílias na comunidade. Deus me agraciou mesmo de eu estar dentro dos lares, né? E a ser tratada como filha, a ver o que o esposo fazia, o que a mãe fazia, o que era ter irmãos, a importância de uma família. E aí eu fui lendo e vendo que eu poderia sonhar com aquilo, né? Então foi uma construção de toda a minha adolescência. Até conhecer meu esposo, o curso de noivo é algo assim essencial, né? O livro é A Família do Cristão, acho que até hoje, de você reler, é algo de realmente libertador. O conhecimento. Fica a dica para aquele que não foi criado dentro da família, né? Com esses papéis, leia. Mas você foi criada com essa mentalidade de que também tem que estudar, trabalhar, ser independente? Sim. A Minha mãe me mesma criou história, para né? isso. E o que aconteceu? Já adiantando um pouco. No meu primeiro filho, eu segui os passos do que foi criada. Porque não só eu, como o meu esposo, teve esse exemplo. Então, a gente não teve essa postura de tipo assim, não, vamos ter filho e vamos... abrir mão, né? Você um vai ficar trabalhar. em casa e eu vou assumir. Sim. Vocês não têm noção o que é desconstruir. Aham. E olha que Verdade. foi de cedo, mas as duas famílias nos criaram assim. Sim. Então, assim, glória a Deus pelo discipulado. E eu me lembro, você falando,
Na minha primeira conversa, ai meu Deus, foi um absurdo, mas eu botei meu filho com 7 meses na creche, porque era o que eu tinha. Eu disse, eu não vou deixar com as avós, que não é a responsabilidade delas. Eu preciso trabalhar, meu esposo precisa trabalhar. Eu não vou deixar em casa com babá, vou levar para uma creche. Eu já tive muitos choros de culpa, de arrependimento, mas eu sei que foi o que aconteceu e Deus usa isso. E aí eu levei o meu primeiro para a creche com 7 meses e fui para trabalhar. E em um belo discipulado, né? Aquela pessoa doce, calma, tranquila, de verdade, que a gente conhece, falou, ele tá indo pra creche com 7 meses? Aí eu falei, mas como que eu não vou botar? Né? E ali começou a desconstrução e não foi rápido, né? Demorou anos, 1, 2 anos. E graças a Deus o Senhor me deu a segunda chance do segundo filho. Que Isso hoje é eu não diferente, quero né? levar nem pra escola. A gente já tem 2 anos para ficar mandando ele pra escola. Não. E eu vivo todos Pode os levar dias. pra escola. Não, depois. E eu vivo todos os dias a graça e a bondade de Deus, da segunda chance, da segunda oportunidade, né, de refazer. E tem sido algo libertador o conhecimento, junto com o discipulado, junto com a intimidade com Deus, sabe? Sim. Então, é um composto. Eu de vez em quando falo pro meu esposo assim que eu sou uma mulher privilegiada diante desse mundo em que a gente está vivendo, né? De mulheres totalmente voltadas pro trabalho, né? Para a questão física, né? Nossa bolha. A gente hoje se encontra dentro de uma bolha. Eu digo que Henrique foi criado na época, né, numa fase boa financeira em que a gente vivia. Sim. E Helena não chegou nessa fase financeira boa, né, no nosso lar. Mas Helena foi totalmente criada diferente de Henrique, porque a gente pôde dar ela desde bebezinha. Sim. O que a gente não deu ao Henrique bebezinho, massa, né? É a presença do Senhor no nosso lar, né? O nosso casamento sendo transformado pelo Senhor. Então isso aí foi algo assim maravilhoso e o diferencial mesmo da criação de um filho para o outro. E vem cá, e qual a principal diferença quando vocês se tornaram mães? Né? Que a gente falou aqui sobre como fomos criadas, como vocês foram criadas. Eu acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. Né? Como foi a mentalidade de mudar, entendendo o propósito de Deus, né? Mas qual foi a principal diferença? Pronto, me tornei mãe. Rapaz, é parar de pensar em si. Abrir mão totalmente do seu eu, da sua vontade. Né? Em tudo. Comida, tudo, se arrumar. No tempo. Tudo. Eu tava grávida, tipo, né? Pro casamento. Às vezes tem que dar uma balançada. Eu falava com o Ciro, como é que eu falo que é difícil demais? Gente, para pra pensar. Tá, fralda, tá dormindo. É muito difícil assim mesmo. Aí, quando nasceu, um casal de amigos lá em casa, é muito difícil como falar. Meu amigo, até agora não, eu dormo o dia todo. Eu tô achando que é um pouco de exagero. Gente, é mas toda a sua vida voltada para alguém. E aí você entende por que você nasceu. Para servir alguém, dar a sua vida como Deus deu. Tipo assim, se eu vou me arrumar, vou planejar como vou me arrumar, ou com interrupção, sem interrupção, do jeito que eu quiser. Até o acessório que você usa pensando neles. O brinco, o tamanho do brinco, perfume muito forte, não muito forte. O salto. Essa roupa. O salto. Esse salto vai dar certo. Já aconteceu de vocês terem que optar, comprar uma coisa pra você? Com certeza, milhões de vezes. A gente nem lembra que tem que comprar pra gente. E a gente pensa assim, quando você é mãe, eu não vou. Eu falava vou comprar pra mim, eu vou comprar. Onde que eu vou esquecer de mim? Eu vou amar esse livro. Nunca. Muda realmente. E tipo assim, se você vai na padaria, você pensa, eu levo os dois, eu fico com o Silo, boto assistindo, o que é que eu faço? Mercado. Não, mas não é só o mercado, é a volta do mercado e arrumar tudo ali. Isso, quer dizer, essa semana eu fiz o planejamento. Eu já desfiz o planejamento porque então vai começar uma terapia. Tchau, Pilates. Eu preciso do Pilates pra coluna. Tchau, Pilates. Mas assim, ó, é interessante, porque ao mesmo tempo que isso é uma realidade, vem uns choques, né? Porque também a sociedade nos cobra autocuidado. Muito. E tá certo, eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? Tudo é equilíbrio. Só que aí eu parei pra pensar, né? No meu caso agora, que hoje eu sou exclusiva mãe. Eu não faço nenhuma atividade profissional. Gente, daqui a alguns anos,
acabou. Acabou. São como se fosse assim 20 anos da minha vida dedicada exclusivamente E para na eles. infância, Na infância 12. que são Quando 12, você pensa que é mais são ainda. mais ou menos só 10, 12 anos de infância e 8 anos da personalidade é que você muito constrói. rápido. É muito pouco. Quantos anos eu vou ter de vida? Assim, claro, quem sou eu para calcular, né? O Senhor. Mas uma estimativa. Então, o que é isso? É uma faculdade, Diante. uma pós. E sem contar no amor, né? Que o amor que a gente sente. O que depois a gente com o ganha filho, em troca, que nem gente, deveria. é só algo- experimentando. Só. Só. E vocês se sentem na contramão, de fato, assim, do mundo? Vocês se sentem antiquadas? Quando, assim, dentro da igreja todo mundo está vivendo isso, então não Eu faz me sinto diferença. na contramão, Mas total. lá no mundo, lá fora... Total. Eu me né? sinto. Total. Yasmin mesmo, que, né, que tem... Sinto e não, aqui não. É, aqui Aí eu não. fui levar Heitor pra escola na adaptação escolar e conversando com as outras mães. Ah, por que você não botou a outra? Não, por que você não botou ele antes? Ou ele Sim. ia crescer tanto. Oh. Aí eu dentro de mim, de 2 para 3 anos, o quanto que Heitor cresceu? Aí Heitor cresceu em afetividade, em Em amor. obediência. Ele aprendeu autonomia de sono. Ele come só. Ele aprendeu a ler e escrever comigo. Ele aprendeu tantas coisas com 1 ano a mais comigo no E as ar. memórias que você tem com ele no Com ar. certeza, todas as memórias. O que ele vai estar trazendo Por de que você memória. não bota a pequena? Aí eu não vou contar tudo isso. Não é vai porque entender. eu quero ficar mais 1 ano com Isso. ela. Pronto. Eu me sinto na contramão do mundo, mas eu me sinto feliz por isso, por estar na contramão. Porque quando eu vejo que eu estou na contramão do mundo, eu vejo que eu estou no caminho certo. Né? Porque o mundo tem oferecido coisas aos nossos filhos terríveis. Né? O mundo está engolindo as nossas crianças, né? Com as redes sociais, com as criações dos lares em que os amigos estão inseridos. Né? Recente eu até mandei para a Camila um vídeo falando de uma criação de uma criança no lar cristão e que depois saiu do lar cristão. Né? A criança totalmente perdida. E hoje eu vejo meu filho desse jeito. Recente na escola eu ouvi a diretora dizendo, mas você vai botar ele numa bolha? Você vai criar ele sem ler o livro? Porque a questão era um livro específico. E aí eu disse, eu não quero que ele leia o livro. Ah, mas ele é a única criança da sala que não vai ler. Não tem problema. Ele vai ser o único. Deixa ser. E eu quero que ele seja único em várias coisas. Eu quero que ele seja diferencial no mundo em que ele está. Eu quero que ele leve Jesus para os colegas em que não sabem nem quem é Jesus e que não sentem nem esse amor no próprio lar em que vive. Então eu quero fazer essa diferença aí. Então vocês se sentem, né? Eu o me ET. sinto. Chega lá, todo mundo Totalmente. falando da sua vida, da sua Totalmente. carreira assim, Totalmente. profissional, Isso. né? Do mundo fitness que tem aí e Isso. tal. E vocês? Não. Minha prioridade são meus filhos, E meu muitas lar. vezes não é necessariamente o trabalhar ou não trabalhar. Mas o seu coração dentro de Onde casa. está o seu coração? Porque você pode ser uma mãe em tempo integral, mas você é aquela mãe reclamona, você é uma mãe que Momento. Com Tá. certeza. Aí dá outro podcast. Aí dá outro. Menina, Imagina vamos você É ficar maternidade, no parte celular 2. O dia todo. Sim. E o seu filho ali. Com certeza. Você não tá presente. E isso é muito real. Isso aí. Né? Então, às vezes, justamente, a mãe está em casa, mas não está em casa, de fato, né? E já apareceu uma plaquinha ali há 10 minutos, acho que a gente até já passou, mas eu queria ainda perguntar, dá, né? Dá ainda para fazer. E outra coisa que eu lembrei, viu? É quando a gente Rapaz, conversa tu com tá as falando mães. pra quem não queria falar, viu, bem? Quando a gente conversa com as outras mães ao redor, né? Ao nosso redor, fala, como está a adolescência na sua casa? Que eu respondo, super tranquila. Glória. Tá uma maravilha. Preparação. Não tô tendo problema nenhum. Mas porque foi algo que a gente foi semeando nesses anos, né? Com Jesus. Com certeza. Né? Com Jesus a gente foi semeando algo nos nossos filhos que a gente tem colhido os frutos hoje. Então eu tô com a adolescência super tranquila em casa. Meu filho super desejando estar na presença do Senhor, estar com as pessoas que fazem parte da comunidade em que ele hoje está inserido. Então isso não tem preço. Não tem preço mesmo. E aí eu queria, assim, saber de vocês uma curiosidade, né? Qual foi, assim, um momento marcante na maternidade para vocês? Eu tenho um. Oh, Annalise. Eu tenho um Rápida, momento... não foi? Eu ia até falar, mas vou deixar. Vai, amiga, fale. Eu tenho um momento assim bem marcante. Hoje, quando eu vejo meu filho de 13 anos e minha menina de 8, totalmente dependentes do Senhor,
eu digo obrigada, Jesus, que eu estou no caminho certo. E esse para mim foi um desafio, inserir eles nesse mundo de televisão, de videogame, no mundo em que eles desejem Jesus o tempo inteiro. Lindos. Ah, que lindos. Meus filhos, eu que fiz. Meus filhos. Uau! Ela até ficou desconcertada Foi. aqui, gente, quando viu os filhos. Emocionada em vê-los. E aí eu vejo que vem Henrique dependendo de Jesus, orando. Mãe, eu tenho uma prova e eu quero orar para que Jesus me ajude. Ele não está dependente do estudo, dependente da escola em que ele está, né? Se é uma escola boa ou não, se é uma escola maravilhosa. Ele está dependente de Jesus. Glória a Deus. Ele se colocar hoje nos pés do Senhor para dizer, Senhor, eu estou dependente de Tu naquela prova. Né? A gente vai no caminho, ele, mãe, eu vou orar novamente. Senhor, cuida de mim, cuida da minha mente, Senhor. Né? Isso aí, gente, não tem preço. Todo mundo chorou pela prova dele que você pediu. Não Todo foi? mundo, deve ele ter sido. ele pede oração. Ele, mãe, pede para as pessoas do teu grupo, da igreja, orarem pela minha prova. Oh. Né? Mãe, eu orei por esse presente 2 anos. Que maravilha que agora o Senhor me deu. Né? Helena, dia de domingo a gente faz o culto no lar. E a Helena dizia assim, um domingo de manhã, aquele domingo agitado, cheio de atribulações, assim, de afazeres. E a Helena dizia assim, gente, vocês esqueceram que nós temos hoje um culto no lar? Não, tem que... Eu falei, Helena, mais tarde a gente faz. Não, isso é a primeira coisa do dia, vamos parar e fazer o nosso culto no lar. Né? Chegar uma visita, ela dizer, pessoal, hoje a gente tem um culto no lar, vocês querem participar? Né? Ela apresentar Jesus. Isso é algo, gente, que é o momento, acho que, mais marcante da minha maternidade, é colher esse fruto hoje na minha casa. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Quando eu falo em momento marcante, eu acho assim que a gente lembra de muitas coisas simples. O nascimento, né? A São primeira muitas coisas queda. simples. Eu lembro muito do meu dia a dia ali com eles de coisas íntimas. Mas, pensando assim, algo que me emociona... são lindos, né? Oh, que lindo. Lindos. Um é meu, outro é de André, tá vendo? A família E aí, gente, eu me lembro, diante de toda dessa caminhada, né? De andar na contramão. Um dia que eu tive que tomar uma decisão. Eu trabalhava numa instituição financeira, tinha um cargo de liderança e eu tive que meter as caras, pedir demissão pelos meus filhos, né? E foi andar na contramão mesmo, puxar meu esposo para andar na contramão. Foi mudança de mentalidade. Eu acho que comigo andar na contramão, misturando com outra pergunta, é renovação de mente todos os dias. Então Inclusive, foi marcante para você ter que abrir mão. Abrir mão de uma carreira, abrir mão de um bom salário, de boas condições, de se arrumar todos os dias para ir trabalhar e estar em outro ambiente, né? Abrir mão de uma história que você vem fazendo, que você se capacitou para estar em casa, cuidando de criança. Cuidando da herança. Da do minha Senhor. herança, né? E assim, eu falo assim, estar em casa cuidando de criança, que é o que muita gente pensa. Ela está em casa cuidando das crianças. Como se Mas não só fosse quem nada. vive, Quem sabe? só quem vive essa experiência de ser exclusiva para os seus filhos. Isso é verdade. Que pode realmente falar. Claro que quando você olha... Meu marido tá em casa, eu tô pensando no trabalho, tô aqui preocupada. Eu não vou nem pensar. Pensando no trabalho que ele tá tendo. Eu não vou nem pensar. Assim, Porque eu se eu sei que dá pensar, muito eu já trabalho. fico agoniada, né? Mas é assim, de fato, eu estou no meu propósito, né? Então, uma decisão marcante foi pedir demissão, correr o risco de não receber os direitos e viver um novo dia a dia, uma nova rotina de andar na contramão. E todos os dias renovar a minha mente com isso. Porque a gente abre uma rede social e vê, né, quem estudou com a Todo gente, mundo na carreira, nossos colegas bem-sucedida. profissionais, isso tá em outro time. Mas esse é o time do Senhor pra mim. Mas eu E vou te vale a dizer, pena. eu vou te dizer uma coisa, amiga, que você falando isso, seus filhos são pequenos, mas você vai ver a diferença Vale a pena. quando ele crescer disso aí, que você abriu mão, você colher esses E quando frutos. você não vê o futuro, né? É. Você recebe aquela ordem e obedece. Isso, né? isso. O que Deus mandou. Mas você não tá vendo nada. Nada. Você só vai ver muito à frente. Deus me isso. deu uma palavra. No dia que eu fui demitida, que eu não sabia, no meu devocional, Deus me deu uma palavra que Ele me daria o caminho. Que Ele não me mostraria nenhum futuro. Ele não me mostraria a empresa que eu iria colocar.
Ele não me mostraria quanto a gente ia ter mensalmente, mas ele me prometeu que seria leve, agradável, bom e que ele me daria o caminho todos os dias. E assim ele tem Glória feito. a Deus. Tem sido Aleluia. promessa e tem sido muito bom viver a promessa dele. Muito bom. Muito bom. Oh, E glória. assim, Tô qual até foi agora pensando, porque Um a gente momento pensa marcante. marcante, coisas assim muito grandiosas. Eu vou contar assim, uma maior. Mas assim, hoje são tão... É um amontoado de pequenas, grandes coisas. Sim, Hoje eu acordou exatamente. mais cedo ainda do que eu imaginei. Aí... aí, olha ó, ele. os lindos Que dela. lindos. Quase gêmeas. Aliás, ele quis fazer o número 2, aí eu já... A cara, né? Aí você tenta ficar assim, animada, porque ele já acorda no speed. Aí eu levei no banheiro e fiquei na frente do meu filho, vendo ele cagar. Né? Camila lembra que eu não podia ver uma mãe trocando a fralda pra Gente, sair ela não correndo. aceitava trocar a fralda de cocô na casa dela. Tinha que sair Não, correndo. ela tinha que não era na minha casa, É, era em outro tipo assim, cômodo, pra não Ô, espalhar. Lin, troca aqui pra mim, me ajuda. Não. Aí eu esperando ele cagar, ele viu a minha cara, tipo assim, que eu tava assim, né? Ele, mamãe, você está feliz comigo? Ai, Meu eu tô Deus. muito feliz com você. Eu também estou muito feliz com você. Oh, Porque você que escuta lindo. o seu filho cagando e se cagar é algo muito especial. Mas isso, daí dessa parte, assim, quando Heitor teve uma convulsão com 1 ano e 3 meses, e aí você pensa que você vai perder seu filho, né? Que você não sabe nem imaginar o que é aquilo ali, né? A iminência da perda do seu filho. E aí vem a mente assim, Tudo. eu prefiro o trabalho, eu prefiro o cansaço, a exaustão. Aí você pensa no meio do caminho, Senhor, a minha vida, a dele não, a minha vida, a dele não. E aí eu pensando nisso hoje no carro, eu falei, Senhor, se eu tivesse tirado a vida do meu filho, eu ia ficar com muita raiva do Senhor. Aí na mesma hora veio o pensamento, e por que o meu filho e não o teu? Assim, Deus poderia ter levado, mas ele não levou. Mas assim, é uma oportunidade para dizer, é a sua herança, é uma oportunidade, ele é meu, antes de ser seu, eu tô aqui, deixando que você Que honra, cuide. né? Que honra. Então assim, só se faz um coração com seu coração primeiro. Sim. E para tirar seu coração, Isso dá uma frase. dói, né? Você só constrói um coração com seu coração. E dói tirar pedaços do seu coração para conseguir. Com certeza. Emocionei. Camila até chorou. Vocês trocam experiências entre Demais. vocês Demais. três? Tem Muitas. vários grupos. Sigam Muitas. ela, viu, Mães gente? discipuladoras, mães, É. Eu queria... A gente está quase finalizando, né? Estamos dentro do horário, tá vendo? A gente nem falou muito. A gente é né? muito comportada. Todo mundo ali fora sorrindo, porque tá tudo sob controle. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquelas mulheres que estão na dúvida. Sabe? Aquelas que... Porque as que não estão na dúvida, elas nem pensam na possibilidade de abrir mão. Mas eu queria que vocês deixassem, cada um de vocês, uma mensagem para aquela mulher que está em dúvida se ela é 100% mãe no lar, né? Ou se ela vai dividir ser mãe e ser profissional. Para essa mulher, eu queria que vocês deixassem, cada uma de vocês, uma mensagem. Eu jamais me imaginei em estar aqui dando uma mensagem dessa, porque de fato eu não fui treinada, né? Criada eu fui, eu não fui treinada para isso, mas glória a Deus pela luz que chegou e vale muito a pena. E assim, primeiro passo, tenha fé, é a vontade do Senhor, tenha fé, acredite, porque Deus ele honra. Eu tenho vivido dias que eu nunca pensei em viver, não só com meus filhos, mas também com meu esposo. E eu só pude viver isso porque eu dei espaço para o meu esposo ser esposo, os meus filhos serem filhos e eu estar no meu papel. Então assim, se você não sabe por onde começar, conhecimento liberta, né? Leia, procure ajuda. Converse com pessoas que já viveram essas experiências. Perfeito. Ore e tenha fé. Não pense muito não, haja, que o resto Deus vai fazer.
E ele vai dar, como eu falei, o caminho, dia após dia. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Amém. Camila falando aí, eu pensei, né? Largue tudo. O conselho que eu dou a essas mulheres. Não tá com paz no coração, esse caminho de trabalho não tá legal. Largue tudo, não olhe para trás. Olhe para o alvo, né? Viva o reino. Busque levar os seus filhos a conhecer esse amor que te preenche hoje, né? Porque esse amor me preencheu hoje. E hoje eu posso transmitir e passar esse amor, né, para as mulheres em que eu convivo, né, que a gente troca experiência, que é vida na vida. Que não é fácil, né? Não é fácil. No começo você vai ficar, mas com o passar dos dias, aquilo vai trazer paz ao seu coração. E você vai colher frutos tão lindos, né, frutos de obediência, né, frutos de sabedoria que vem do alto, né, aquela sabedoria que não vem do meu estudo, da faculdade que eu fiz, né, que não vem de ver o que o mundo está ensinando, e sim o que vem lá de cima, né, o que o Senhor realmente nos mostra, né, que é uma criação segundo o coração dele, né, que é criar os nossos filhos com o amor que ele nos dá e passar esse amor para os nossos filhos, e os nossos filhos conseguirem amar Jesus como a gente ama, né, amar Jesus acima de qualquer coisa e sair. Então largue tudo, não olhe para trás. Como Camila falou, o Senhor sempre dá o caminho. Siga esse caminho, siga a luz, né, que está lá no fim. E vá à frente, que o resto pode deixar por conta dele, que ele ajeita tudo. Se joga. Deus não faz nada, né? Mais ou menos, ou mais ou menos certo. Ele faz tudo perfeito. E assim, se há um papel que você é insubstituível, é no seu papel de mãe. Isso. Então eu garanto que antes de Camila sair, alguma pessoa já estava sendo treinada para fazer exatamente o que ela fazia. Isso. No meu papel, quando no dia que eu não posto, tem uma pessoa lá. Alguém ficou no lugar de Ana, mas no seu papel de mãe, ninguém faz. Como você faz aquilo? A mãe de Theo é só Camila. É a mãe que Deus queria para Theo, a mãe que Deus queria para Helena, a mãe que Deus escolheu para os meus. Então, assim, é trabalhoso. Não pense que você vai ficar em casa. É trabalhoso. É um trabalho que não tem fim. Não tem fim. Mas, assim, o trabalho Educar, cansa. Elas estão animando, viu, gente? Mas é trabalho bom. não tem fim. O trabalho cansa, mas o remorso corrói. E, assim, Eita. eu Outra quero frase. ter esse- Repete as minhas. O trabalho cansa, mas o remorso corrói. Eu quero chegar, Pode. por mais que ele tenha feito escolhas que eu não queria para a vida deles, eu quero chegar e fiz assim, eu fiz o que Deus me pediu para fazer. Isso. Agora é Eu segui com o caminho, eles. né? Perfeito. Eu fiz o que Deus me pediu para fazer. Cumpriu o Eu propósito. cumpri meu propósito, agora é com eles. E assim, eu ainda tô com eles pequenos, então assim, eu vislumbro algumas coisas, mas eu ainda não tô como Ana. Eita, acertei. Deus me falou que eu já acertei, mas eu só vou ver mesmo lá. Os frutos. Colher Os isso frutos mais lá. pra frente, Mas assim, eu não tenho dúvidas de que eu tô fazendo. Vocês já têm Algo que Deus saudades deles. Eu pensei que eu não ia De sentir agora? não, gente, mas Eu já sinto saudade pensando que Deixa, eles eu vão ficar grandes. cansada Meu com Deus, sono. vou perder Não meu tem bebê. um dia que eu não durma se eu não olhar um álbum e ver umas fotos. Ah, não, aí já é demais. Aí eu todo também não. dia, Não, eu não tô Tô desse. sozinha. Meu negócio aqui tá Eu ia- caindo, peraí. Eu ia falar, né? O aporte, mas tudo bem. Então, gente, foi experiência incrível aqui com vocês, né? Glória a Deus pela vida de vocês, pela essa entrega, né? Só quem abriu mão sabe o que é, né? Se entregar totalmente. Verdade. E assim, você vivendo o propósito de Deus. Porque é isso que vocês estão fazendo. Estão vivendo o propósito de Todos Deus. os dias, né? E Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir todas as coisas, né? Que honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Né? Espero que tenham mais, porque a gente tem muito assunto Maternidade da parte 2. maternidade. Gostou, amiga? E aí, né? Maternidade parte 2 aí. E é quem isso, sabe? gente. Estamos finalizando aqui o Papo do Alto. Obrigada aqui pela Deixa o colaboração, like, pela o like. entrega. Deixa Entrega o de like, vocês. compartilhe com as amigas. Aquela amiga que você Isso. lembrou, que tá precisando Isso ouvir aí, isso. Ó. compartilhe. Compartilhe. Principalmente
né, para aquelas que você sabe que tem uma dúvida Sim, de verdade. abrir mão ou não, né, do seu trabalho, né, não só do seu trabalho. Vamos ajeitar essa frase assim. De andar na contramão, né? De andar na contramão e viver o propósito de De Deus na maternidade. Isso, né? É perfeito. isso. Tchauzinho. Tchau.